Boa tarde. Hoje é 7 de julho de 2023 e aqui estamos reunidos, o Grupo de Conjuntura, para discutir a reforma fiscal que acaba de ser aprovada na Câmara de Deputados. Participa hoje comigo o Caio Prates da Silveira, tá? A gente vai basicamente fazer uma apresentação dos pontos principais do debate da reforma e uma avaliação preliminar, não, das nossas primeiras impressões que a gente tem sobre a, a reforma. Tá? Então, como eu comentei, na verdade, na madrugada de hoje, era 1h53 da manhã, quando foi aprovada em segunda instância a PEC que estabelece a reforma tributária. Tá? Só para destacar, em primeiro turno, foram 382 votos a favor e 118 em contra, e no segundo turno foram 375 votos a favor e 113 em contra. Tá? O que significa que teve uma ampla maioria de votos a favor, tá? Da reforma, não? Da proposta que tinha sido. Então, agora vai passar para o Senado para para seu debate e aprovação. Tá? Eu gostaria, inicialmente, de fazer uma apresentação um pouco didática sobre algumas das características da reforma, só para situar o tema de forma muito geral. É claro que toda a apresentação não é exaustiva, já que existem muitos temas, tanto para apresentar quanto para debater. Tá? Então, a gente não pretende ser exaustivo, só destacar alguns dos temas principais. Tá? Então, eu gostaria primeiro de colocar alguns antecedentes sobre esse tema da reforma fiscal. Tá? Quando você pensa na reforma fiscal brasileira e na reforma qualquer outra, é comum dividir a questão fiscal em dois grandes aspectos. Um, o que são os aspectos diretos, ligados basicamente a imposto de renda, e outro que são os impostos indiretos, basicamente ligados a imposto de consumo. Tá? A reforma dos impostos indiretos, tá, sobre o consumo, procuram basicamente melhorar a eficiência e a alocação de recursos, já que esses impostos indiretos podem criar distorções na economia. No caso brasileiro, essas distorções eram muitas. Tá? No caso dos impostos diretos, existe outra preocupação que está mais associada a questões de justiça social e progressividade. Tá? Por uma questão de estratégia de Estado, não só deste governo, mas tem sido do Estado brasileiro, a reforma foi dividida em duas partes. Tá? Por um lado, tratar os impostos sobre consumo indiretos e iniciar por aí o debate e a reforma, e, num segundo momento, para os impostos diretos. Tá? Então, a reforma que foi colocada hoje na Câmara, aprovada hoje na Câmara de Deputados, está discutindo sobre esses aspectos do imposto sobre consumo. Tá? Só para destacar, a primeira proposta sobre estabelecer um imposto sobre IVA, imposto sobre valor agregado ou adicionado, aconteceu em 1995, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. Tá? Na época era a PEC 175, e foi feita basicamente a partir de alguns estudos do IPEA. Tá? Mas depois teve muitas propostas, tá? Muitas delas, claro que nenhuma delas foi importante, não foi levada a cabo, mas, por exemplo, entre as importantes, teve uma proposta em 2003 e outra em 2004, durante o governo do Lula I, não? No primeiro governo do Lula. Tá? Isso também se discutiu depois no governo Bolsonaro. Tanto é assim que a atual PEC que está sendo colocada, a PEC 45, que tinha sido... foi o documento que se utilizou como base para esta proposta que o relator do processo, Aguinaldo Ribeiro, colocou, e que tinha sido proposta em 2019 durante o governo do presidente Bolsonaro. Tá? Então, temos... esses seriam os antecedentes. Tá? Gostaria de destacar alguns aspectos da proposta inicial, que
pelo menos da forma como ela tinha sido colocada, tá? Então, a ideia era avançar na direção de um imposto sobre o IVA, não? Imposto sobre valor adicionado, tá? Por esses impostos, as empresas pagam uma taxa não? Sobre consumo, sobre as vendas, que constitui um débito, mas as empresas podem compensar esses débitos com o imposto que já pagaram, tá? E com isso você cria um crédito para ela, tá? O IVA, feito dessa forma, elimina a cascata e os efeitos de cascata, elimina os efeitos de cumulatividade, aumentando a eficiência e a melhor alocação de recursos na economia. Hoje, esse tipo de imposto IVA é utilizado em 170 países, não, do mundo. Tá? Existem algumas exceções importantes, entre elas, por exemplo, Estados Unidos, que não usa um imposto do IVA, mas usa um imposto sobre consumidor final, é mais ou menos a mesma coisa, mas tem uma implementação diferente. Tá? Pelo que tinha sido colocado na proposta inicial, essa devolução os créditos poderia ser feita até 60 dias por parte das empresas, mas em alguns casos, isso vai ser discutido depois na sua implementação, pode ser feito até em tempo real. Tá? Existe também uma discussão sobre o que chamam de cashback, ou devolução para o consumidor final, tá? Para pessoas físicas, tá? Que pode ser feito basicamente para pessoas de baixa renda, que poderiam ter, basicamente pessoas que recebem algumas Bolsa Família ou alguns planos sociais, que poderiam ter uma devolução desse IVA, tá? Mas também vai ser depois discutido, tá? Bom, o que basicamente se estabelece é que existem impostos sobre o consumo que são federais e outros que são municipais, que eles foram agrupados em dois grupos. Tá? Por um lado, o IVA para os impostos federais, tá? Que são basicamente o IPI, o PIS e o COFINS, vão ser reunidos em um imposto que vai se chamar IBC, CBS, tá? E que basicamente trata desse imposto de contribuição federal. E, por outro lado, os impostos estaduais e municipais, que são basicamente o ICMS e o ISS, vão ser reunidos em um imposto chamado IVS. Tá? Vai existir uma outra alíquota, outro tipo de impostos, chamado IS, tá? Imposto seletivo, tá? Mas basicamente para aqueles bens e serviços que são prejudiciais à saúde e que afetam também o meio ambiente. Tá? Mas vamos deixar esse IS, em princípio, de lado. Tá? Uma coisa que eu gostaria de dizer é que, então, o fato de você ter um IVA, basicamente, não? O CBS e o IBS vão ser no formato do IVA, esse vai ser a grande melhora, ou a grande contribuição, o Caio vai destacar esses pontos melhor que eu, mas hoje no Brasil existiam alguns impostos que tinham esse formato de IVA, não? Tanto o ICMS quanto o PIS/COFINS, eles permitiam uma devolução, tá, do que tinha sido formado, mas essa devolução não era completa. Tá? Por outro lado, como existiam muitas legislações e regras diferentes para setores e para distintas regiões, também se perdia um pouco esse caráter de IVA para esses dois impostos. Tá? A gente não sabemos exatamente ainda qual vai ser a alíquota somada desses dois impostos, o IBS e o CBS, mas na proposta inicial se pensava que era algum valor por volta de 25%, tá? Que é uma alíquota relativamente elevada para padrão internacional. Tá? De qualquer forma, iriam ser dadas várias isenções, tá? Para alguns produtos, bens e serviços, poderia ter de 50%. Ontem foi aprovada isenções de 60%, o Caio vai comentar depois, para alguns bens, tá? E alguns outros serão isentos. Então, teríamos os que pagariam
a taxa integral, desconto de 40%, desconto de 50% e desconto total. Tá? No caso das exportações, eles não haveria débito para eles. Então, todo o que o exportador tiver pago será um crédito, porque ele não irá ter. Tá? Por outro lado, o sistema simples manteria a sua tributação atual. Tá? E esse é um tema também para debater e comentar. Tá? A ideia básica é que com esta reforma tributária vai mudar, provavelmente, não sabemos quanto que vai ser a carga tributária, tá? Mas em princípio se espera manter a mesma carga tributária, tá? Ou seja, o montante total de impostos sobre o consumo constantes, tá? Mas vai mudar, obviamente, a carga tributária por setores, tá? A indústria vai ser a ganhadora, para falar de alguma forma, vai ter uma redução de impostos, tá? Desse tipo de impostos, e, por outro lado, o setor agropecuário e serviços deverão ter aumentos, tá? Dada a situação que temos hoje. Tá? Todos esses temas são temas que vão ser analisados e discutidos através de uma lei complementar, tá? Ou seja, que ainda temos um longo debate, tá? Ou seja, foi feito só a PEC, mas não temos, ainda vamos demorar para ter a lei complementar, que vai significar discutir taxas, funcionamentos, tá? Tá? Por outro lado, obviamente que teremos um processo muito mais longo ainda para sua implementação, o que significa que esta reforma tributária vai ter uma transição lenta, tanto nos debates, quanto muito mais lenta na sua implementação. Tá? O último ponto, enquanto a lei, que era importante, é que o imposto vai passar a ser cobrado no destino, tá? E não vai ser mais cobrado na origem. Tá? Isso também foi motivo de muito debate, muita discussão. Hoje, acho que isso já não se discute tanto. Bom, essa proposta inicial, que tinha sido apresentada pelo relator, sofreu muitos impasses e debates, tá? Muitas discussões, como seria normal em qualquer debate de reforma. Tá? Os prejudicados, não? O setor agropecuário, o setor serviços, tá? Alguns estados, tá? Distintos atores começaram a colocar aspectos para discutir pontos. Tá? Por exemplo, teve uma discussão importante sobre insumos ou produtos no setor agropecuário e sobre as isenções. Isso está muito voltado, na verdade, em discussão sobre a cesta básica, tá? Ou seja, como ficaria a tributação sobre a cesta básica. O outro debate importante foi no setor de serviços, tá? Especialmente em setores chaves como educação e saúde, sobre quais seriam suas isenções que seriam dadas para ela. Tá? Também teve muita discussão sobre a sua implementação, quando entraria em vigor tanto o IBS quanto o CBS. Tá? Foram estabelecidos, isso está na PEC que foi aprovado, que vamos ter testes, tá? Basicamente a nível estadual e municipal, não, com IBS a partir de 2026, tá? Para ver como na substituição dos impostos atuais para o novo imposto, como que funcionaria a arrecadação. Tá? Outro ponto que foi muito importante no debate foi a criação de um Conselho Federativo, tá? Porque, basicamente, os impostos estaduais e municipais seriam decididos, tá? Por esse Conselho Federativo, tá? E teve muita discussão sobre como seria a conformação, tá? Desse Conselho Federativo e dos poderes que ele teria. E isso foi definido agora na PEC, não? O Conselho Federativo está formado por 54 membros, tá? 24 representando estados, 27 representando os estados, tá? E o Distrito Federal, e 27 representando municípios e, tá? Por outro lado, é claro que muitos
Bom, outro tema que foi importante foi a criação de um fundo de desenvolvimento regional, foi uma reivindicação que foi aprovada ainda pelo Ministério da Fazenda. Esse fundo de desenvolvimento regional tem como objetivo estabelecer incentivos regionais que substituiriam os benefícios tributários que existem hoje, tá? Então, se discutiu muito sobre quanto que seria o valor, tá? E como seria a distribuição, tá? Isso foi aprovado, tá? Não é o valor que os governadores e prefeitos gostariam, foi colocado um valor menor, e também não foi deliberado sobre sua distribuição entre as distintas regiões, tá? Bom, claro que existem outros temas que foram também bastante debatidos, como a Zona Franca de Manaus, tá? Como que isso fica, tá? Até quando continuariam seus benefícios. O pessoal da Zona Franca de Manaus pediu um fundo de compensação, tá? Que depois não saiu, tá? E, é claro, como só para finalizar isso, o setor serviços, não, foram bastante, eh, teve bastante corporações e agremiações do setor serviços, que serão provavelmente um dos setores mais prejudicados, no sentido que aumentará, para buscar isenções em seus setores, tá? Especialmente tem muita discussão dentro do setor serviços sobre o que acontece com eh, os encargos trabalhistas, não? Que no cargo de serviço, que é muito intensivo em trabalho, são importantes, se eles poderiam gerar algum crédito a partir dos encargos trabalhistas, mas essas são discussões mais setoriais, corporativas, tá? Que é óbvio que vão acontecer em qualquer sociedade, em qualquer democracia, tá? Então, esses são alguns dos pontos gerais, tá? Eu pediria, desculpem eu ter me estendido um pouco, mas eu pediria para o Caio ter sua avaliação, tá? E me complementar também naqueles pontos que eu fui omisso, tá, Caio? Obrigado, Lixa. Não, a apresentação do Lixa eu achei muito, foi muito detalhada, então muito útil, né, para a gente ouvir. E eu vou me limitar a fazer assim, poucas observações, na verdade, porque muito dos temas que eu poderia tratar, ele já tratou. Começando um ponto que ele falou lá no início, de fato, a gente tem que ter em conta que essa reforma tributária que foi aprovada na Câmara em 2 turnos é uma reforma tributária específica sobre o consumo, na verdade. Trata dos impostos indiretos, é uma reforma sobre o consumo e não sobre a renda, que ficaria do imposto de renda, tal, que seria uma etapa posterior. Agora, essa reforma é a reforma mais importante para o crescimento potencial da economia, para o aumento da produtividade. Então, esse é o foco dessa reforma. Ela tem também, indiretamente, pode ter efeitos distributivos, de tornar a tributação nossa menos injusta, né? Mais progressiva, menos regressiva, mas por excelência, dentro do campo dos impostos, onde o combate à desigualdade pode ser feito via tributação, é mais na questão do imposto de renda, na verdade. Mais por esse lado. A tributação sobre consumo tem muito mais a ver com o ponto que o Lixa falou, de eficiência alocativa, e é esse ponto que eu gostaria de destacar. Desse ponto de vista, eu estava falando que, além dessa questão central de eficiência alocativa, de PIB potencial, de aumento da produtividade, que é o que se espera de uma reforma bem-sucedida do lado do consumo, pode haver também, tende a haver algum efeito indireto sobre a questão de justiça tributária,
pelo simples fato de que, na verdade, na prática, a gente vai ver que essa tributação, essa reforma tributária sobre consumo, ela acaba sendo uma reforma tributária que muda um pouco a carga tributária na economia, no sentido de, tendencialmente, ela opera no sentido de aliviar um pouco a carga tributária sobre bens e aumentar sobre serviços. E como serviços são mais consumidos, são menos consumidos pelos mais pobres, consomem mais bens proporcionalmente, estou falando. Então, o fato de você tendencialmente reduzir a tributação sobre bens estaria indiretamente favorecendo, em princípio, mais os mais pobres e tributar mais os serviços, afeta negativamente mais a classe média para cima, principalmente. Mas o foco da reforma, eu insisto, é muito mais a questão de eficiência da economia, PIB potencial, produtividade. É esse o benefício principal que se espera de uma reforma desse tipo. Então, a gente tem uma reforma que cujo foco é substituir os tributos atuais, 5 tributos, né, pegando os estaduais e os federais, estaduais, municipais e os federais, por um único, na verdade por 2, porque ela virou um IVA dual, né, imposto sobre valor adicionado dual, um federal e outros estados e municípios. Essa reforma, então, o objetivo, ela, como me explicou, substitui esses impostos por um único e, de fato, vai fazer com que esse imposto seja um imposto sobre valor adicionado, portanto, é fundamental para acabar com a cumulatividade de impostos na economia, distorções produzidas por isso são muito grandes. Nós temos distorções ligadas à cumulatividade de impostos e essa parafernália de impostos que variam de alíquota de bem para bem, e mais autonomia dos estados que mudam aqui e ali os seus impostos. Então, o que muita gente chama de um manicômio tributário. E a gente estaria dando um passo no sentido de superar, um passo muito grande. Então, a minha visão é muito positiva sobre a reforma tributária, reconhecendo que ela é só um primeiro passo, que ela não é ideal, tem, por causa das N exceções que abrem, 1000 coisas, mas ela é um passo muito importante para a economia brasileira, no sentido do seu objetivo maior, que é de destravar a economia, que está com um crescimento potencial muito, muito baixo, mas a economia brasileira é uma economia literalmente travada há mais de 40 anos. Então, é uma coisa que se impõe aumentar a produtividade da economia, aumentar o PIB potencial, e a reforma tributária sobre consumo é um elemento absolutamente chave nesse processo. Então, ao se ter um imposto único, cobrado com valor adicionado, cobrado um IVA, né, um imposto com valor agregado, e acabando, portanto, com a questão da cumulatividade dos impostos, você produz uma simplificação tributária enorme, acaba com a cumulatividade, por tabela acaba com a guerra fiscal, na verdade, ela sai de cena, a guerra fiscal dos estados, concedendo favores de ICMS, etc., isso se torna impossível. Então, é toda uma série de benefícios por esse lado. Se a gente olhar para essa questão do PIB potencial, tudo mais, qual é o grande benefício dessa reforma? É que, em princípio, se a gente fosse pensar num sistema ideal, a tributação deveria ser, do ponto de vista de interferência nas decisões das empresas sobre o que produzir, que tecnologias usar, né, como produzir e tudo mais, uma tributação sobre consumo deveria ser a mais neutra possível, e não uma tributação como é no Brasil, que induz as empresas, muitas vezes, a escolherem técnicas menos eficientes, ir para setores onde a produtividade é menor, porque pagam menos impostos. Quer dizer,
todo esse tipo de coisa que o nosso sistema tributário faz, que é induzir decisões, vamos chamar assim, erradas, entre aspas, do ponto de vista de alocação de recursos, tende a desaparecer quando você tem uma alíquota única, um sistema tributário que tende a ser o mais neutro possível. É claro que a gente sabe, o Lixa falou que a gente vai ter várias exceções, isso é um problema dessa reforma, mas a grande maioria dos preços de bens e serviços vai estar sujeito a uma mesma alíquota. Então, é um sistema que tende por definição, a ser muito mais neutro do ponto de vista das decisões alocativas, de alocação de recursos na economia, decisões das empresas sobre técnicas que vai usar, o que produzir, etc. É, idealmente, quer dizer, se a gente fosse pensar uma situação hipotética, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar uma situação hipotética numa economia onde não haja tributo algum sobre consumo. Então, a alocação de recursos se faz pelos agentes econômicos de forma a procurar os segmentos da economia, a escolher bens e as técnicas de produção mais adequadas para a economia ser a mais eficiente. Em princípio, é isso que tende a ocorrer. Toda a ideia de uma reforma tributária neutra, com alíquota única, IVA, etc., é exatamente não interferir nessas decisões. É como se a economia passasse a operar do ponto de vista da alocação de recursos, de decisões das empresas, da mesma forma que operaria caso não houvesse a cobrança de imposto. Claro que a gente pode imaginar uma ou outra exceção onde seria melhor, havia alguma indução, uma decisão da empresa via imposto. Mas, como regra, a economia é mais eficiente quando a alocação de recursos se faz livremente e não induzida por impostos que frequentemente levam a distorções muito grandes, e é uma das razões importantes, das mais importantes, para que o Brasil seja um país com produtividade tão baixa há tanto tempo. Isso tem muito a ver, entre outras razões, uma razão importante é a má alocação de recursos. E um sistema tributário distorsivo, como a gente tem, é um sistema indutor de má alocação de recursos. Então, um ponto central da reforma é exatamente tentar ser o mais neutra possível no que se refere à tributação sobre preços, né, sobre preços de bens e serviços, de tal modo que não interfira, não induza decisões, vou chamar assim, como eu falei, entre aspas, erradas, do ponto de vista de alocação de recursos. Então, esse é o ponto central. Agora, é claro que é uma reforma que vai ser feita, o Luís já falou, não vou insistir nisso, é uma reforma que vai ser feita por etapas. A gente vai ter, o que foi aprovado são as linhas gerais dessa reforma, já destacando, porque esse tipo de reforma, por que ela sempre foi tão complicada? O Luís também falou disso em algum momento. Porque ela sempre teve oposição forte vindo de dois aspectos, sobre dois pontos de vista. Primeiro, dos estados, por perderem autonomia para definir seus impostos e fazerem uso que fazem da tributação de estados e municípios e tudo mais. A perda de autonomia sempre foi um problema de resistência dos estados a essa reforma que foi aprovada ontem. O segundo é o fato que, como eu mencionei, a reforma ela tende a mudar a carga tributária e aliviar um pouco a tributação sobre bens e aumentar um pouco a tributação sobre serviços, como tendência. Então, tem uma resistência aos setores que vão pagar mais impostos. Na verdade, vão cobrar mais do consumidor. Às vezes as pessoas, os empresários falam como se eles fossem pagar os impostos. Na verdade, quem vai pagar é o consumidor. Mas o receio aí é de perder mercado, de perda de faturamento ao subir preços, ter menos demanda, mas é uma outra discussão que é muito, às vezes, mal colocada, há uma superestimativa dessa perda, mas é um tema que eu não tenho tempo para tratar aqui. Mas, enfim,
Então, a resistência sempre foram desses dois aspectos, do federalismo do país, da defesa dos estados de autonomia para fixação de impostos e tudo mais, de alíquotas, etc. E essa mudança da carga tributária setorial implícita na reforma, quando se passa para o valor adicionado, a uma alíquota única, como é a essência dessa reforma. Então, esse tipo de obstáculo gerou, como seria inevitável, resistências políticas, sempre gerou a reforma, e as concessões que foram sendo feitas, a gente pode avaliar se foram excessivas, parece que em alguns aspectos sim foram excessivas, mas eu acho que isso não tira um mérito grande da essência da reforma. A grande maioria dos preços de bens e serviços vai estar sujeito a uma alíquota única. A gente vai estar caminhando para um sistema muito mais racional de cobrança de impostos, menos indutor de más decisões na alocação de recursos. Então, isso é um ganho inestimável. E a agenda, o ano que vem, a gente terá lei complementar definindo, especificando melhor essa questão dessas exceções, dos regimes especiais, do não sei o quê, de como vão operar os fundos, porque, do ponto de vista dos estados, a negociação envolveu dois fundos, criação de dois fundos pelo governo federal, um de desenvolvimento regional e outro para compensar perdas que a redução, os incentivos dados nos estados via redução do ICMS para estimular investimentos em seus estados e tal. Então, como isso não vai ser mais possível, né, manobrar o ICMS com essa finalidade, e como já tem esse sistema está implantado e empresas estão operando com base nesses benefícios dados pelos estados, então criou-se um fundo para compensar, faz parte da reforma a criação de um fundo para compensar perdas derivadas desses incentivos via redução do ICMS concedidos às empresas. E o outro fundo é um fundo de desenvolvimento regional, que o objetivo maior é o governo gerir, atuar de forma a reduzir desigualdades regionais que eventualmente possam ter até se acentuado com a reforma, monitorar isso, ir monitorando isso, e esse outro fundo tem essa finalidade de evitar, de combater aumento de desigualdades regionais que, porventura, tenham sido consequência dessa reforma tributária. Então, é basicamente isso que eu queria destacar, quer dizer, que ela é um enorme avanço do ponto de vista de crescimento potencial da economia, de produtividade, de uma alocação de recursos que tenha, de fato, a ver com eficiência e não com a busca pelas empresas de ganhos, de pagar menos imposto aqui ou ali, e sim com a busca de eficiência, de uso das técnicas mais adequadas, que é dentro da sua disponibilidade de recursos de cada empresa, óbvio, e, enfim, que elas decidam no sentido de que essa alocação seja mais eficiente. Eu acho que esse ganho é o essencial, e as exceções que foram abertas, que são muitas, e a gente pode discutir se elas são excessivas e tal, basicamente há um conjunto de regimes especiais anunciado, mas as grandes exceções se concentram em saúde, educação, cesta básica, saúde, educação e transporte público, são as principais, que vão pagar, no caso da cesta básica, um conjunto X de bens da cesta básica vão ter alíquota zero, e os outros segmentos beneficiados, que são considerados exceções, regimes especiais, vão ter uma alíquota que é 40% da alíquota cheia, né? Uma redução, portanto, de 60% em relação à alíquota cheia. Então, é basicamente isso, mas é só observação, complementando o que o Lixa falou, dando ênfase a esse objetivo maior da reforma, que é o aumento do PIB potencial. Tá bom. Bem, Caio, acho que a gente vai continuar debatendo em outros momentos, alguns outros detalhes e alguns outros pontos de vista de, desta reforma. Eu só gostaria de destacar que eu compartilho quase todos os pontos de vista
que o Caio apresentou. Considero que hoje é um dia importante do ponto de vista, um dia histórico do ponto de vista da história econômica, porque aconteceu uma ruptura numa inércia institucional que já tinha muitas décadas. Tá? Então, essa ruptura nessa inércia institucional que vai permitir uma redução das distorções, como o Caio colocou, acho ela muito importante. É claro que restam um monte de problemas de debate e tal, muitos associados à economia política, ou seja, debate entre os distintos setores que pagam e dentro do governo, os distintos setores do governo que vão receber esses recursos, tá? Então, esses são nossos pontos de vista iniciais, tá? Hoje o nosso podcast foi bastante mais longo que o habitual, mas a gente se encontra semana que vem com outro debate. Boa tarde.